Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Shabbat shalom, bom dia. Vamos Glória a orar. Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos Sim, por estarmos aqui na tua presença. te Que o louvamos. teu sangue, ó Pai amado, faça diferença, nos blinde, nos dê avanço, crescimento, inteligência espiritual. Em nome de Jesus, nos cobre, Pai amado, com a tua misericórdia, com a tua bondade, nos dá discernimento, nos dá graça e envolvimento para que descubramos os nossos direitos e os nossos deveres em Ti, Pai. Em Sim, nome de Jesus, para que executemos juízo contra os nossos adversários e desfrutemos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. glória a Deus. Amém? Vai começar com Moisés, quer que eu dê a introdução? Shalom, 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 irmã. Bom dia, bom dia. bom dia. Então vamos lá. Então nós estamos no 20º dia já. Olha que bênção, está indo muito rápido, não é? Da contagem do Homer. E espero, em nome de Jesus, que nós estejamos sendo verdadeiramente visitados pelo poder de Deus ao aceitar aquilo que a palavra de Deus está nos propondo, não é? Em nome de Jesus, porque temos entendido que o Senhor tem nos feito propostas. E a proposta do Senhor, ela vai ter a decisão final, ela é sempre nossa, não é? Então, a proposta de revelar-se a nós está lançada nesses dias de Homer, para que nós nos enchamos dele e da revelação e depois transformarmos essa revelação em um alimento. Me lembro do pastor Alexandre falando a respeito que o nosso ministério morra na primeira edição, vamos colocar assim, fechou, porque ele tinha revelação, mas não tinha alimentação para trazer nutrientes para a vida espiritual dele, para que ele deixasse os lugares onde Adão estava falando, os lugares onde a alma estava falando, os lugares onde aquilo que o Senhor estava dizendo tivesse valor para ele. Shabbat Shalom, bom dia com flores, a irmã Dulce, que delicada, amiga, bom dia, Deus te abençoe. Então, em nome de Jesus, nós estamos pedindo para que o Senhor venha trazer realidades espirituais praticadas por nós, porque senão, amados, não haverá mudança. Se não praticarmos, se tivermos uma vida na alma, se tivermos uma vida pautada em uma alma não conquistada, não é uma vida na alma por si só. Eu estou falando de uma vida na alma, onde a alma é conquistada. Nós precisamos ter esse entendimento. Se não tivermos verdadeiramente esse entendimento de que a palavra traz salvação para a nossa alma, nós pereceremos, porque o Senhor tem dois tipos de salvação: a salvação do espírito, que é o novo nascimento, e a salvação da alma, que é quando a palavra de Deus vem e nós acolhemos essa palavra com mansidão e ela produz uma salvação na nossa alma. Porque a alma em si mesma, ela é cheia de gigantes, cheia de lugares tenebrosos, cheia de coisas terríveis, como nós vemos lá, aquilo que o Senhor falou para Josué conquistar. Lá no livro de Josué, vemos Josué entrando, depois que ele derrotou ali a cidade de Jericó, os seus muros, vamos vendo ali o Senhor trabalhar para que todos os outros reis, todas as outras cidades fossem verdadeiramente sendo colocadas debaixo do jugo do Espírito. Então, ali no livro de Josué, vemos a batalha da alma e o Espírito. Então, o Senhor tem atualizado isso lá no livro de Gálatas, o espírito e a alma, a carne, militam entre si. Então, quando a carne é vencida, a alma é submetida àquilo que é o senhorio de Deus. E dentro dessa contagem do Homer, no 20º dia, o Senhor está falando: envolva-se comigo, que eu vou trazer autoridade para você. Nós falamos no domingo a respeito da autoridade que Elias tinha. O Deus em cuja face eu estou me contou que esse país não vai receber chuva segundo a minha palavra, porque eu estou diante da face do Senhor. Então havia um envolvimento de Elias com o Senhor que trouxe a autoridade para ele profetizar. E aqui nós vamos falar a respeito do envolvimento e traz a autoridade para posicionamentos. É parecido com aquilo que Elias fez diante daquele rei Acabe. E o que aconteceu com ele quando ele não estava ali diante da face do Senhor para se defender das ameaças de Jezabel? Aí ele teve uma perda, ele foi morar debaixo do zimbro, da amargura. Então precisamos estar de contínuo diante da face do Senhor para que a autoridade seja mantida. E aqui nós vamos falar de duas manifestações de Deus: a de Moisés diante do Senhor e a cruz de Cristo diante de nós. Então, qual é o envolvimento que precisamos ter com a cruz e a ressurreição de Jesus? E qual é o envolvimento que Moisés teve para ter tanta autoridade para chegar e transformar aquilo que era algo material em algo vivo? Então,
que envolvimento que Moisés teve diante do Senhor para ter essa autoridade, esse poder, e ele teve em primeiro lugar sozinho. Isso que é interessante. Primeiro, o Senhor fez uma demonstração para ele mesmo. Moisés, quando você estiver sozinho, haverá algo dentro de você, que é quando ele coloca a mão no peito, Deus está falando, isso é lepra, isso é orgulho humano, e eu tenho o poder de arrancar a lepra diante de você, então é algo interno. Mas eu também estou dando autoridade para aquilo que você tem medo, porque quando Moisés colocou o Senhor falou para ele, joga no chão o teu cajado, o que aconteceu? Ele, como pastor, na época, jogou o cajado no chão, e aquele cajado se transformou em serpente, e o Senhor fala na Bíblia que Moisés fugia dela, ele tinha medo, não é? Daquela natureza, e às vezes o Senhor está falando conosco a respeito da nossa natureza, e tememos essa natureza humana que pode nos levar para lugares escabrosos, mas o Senhor, conforme Moisés foi crescendo no envolvimento, foi dando poder sobre a sua própria natureza, que Deus estava revelando para ele lá no secreto, lá no particular, e dando um envolvimento que o faria livre da sua própria natureza, para que depois ele se demonstrasse como um libertador de Israel. Então, o envolvimento com Deus vai tirando os nossos medos, vai tirando os nossos recalques, vai fazendo com que vejamos o poder de Deus para tirar a nossa própria lepra. A lepra é símbolo de orgulho, de pecado, da natureza humana, o adâmico, o carnal, o demoníaco. Essa é a lepra. E Moisés pôs a mão no peito, o Senhor falou, põe a mão no peito, tira a mão do peito. Põe a mão no peito e tire a mão do peito. Uma hora contaminada, outra hora limpa. Deus estava falando isso. Joga agora a sua autoridade. Eu creio que foi na primeiro a vara, depois a lepra. De qualquer forma, o Senhor estava tratando com a vida de Moisés ali, para que ele fosse o libertador. Então, Moisés teve um envolvimento tremendo com o Senhor para poder sair por libertador. E veja que Deus, ele não se preocupou com o treinamento de Moisés. Moisés deu várias desculpas ao Senhor. A minha língua é pesada, sou gago, não sei falar, tenho uma palavra muito dura, não é? E Deus falou para ele, tá tudo bem, eu fiz a língua, eu conheço como funciona, eu te darei a palavra. Senhor, eu não quero ir, não. Levanta outro. E foi argumentando com Deus até que Deus falou para ele: eu vou levantar um ajudador para você, eu vou enviar o teu irmão Arão, e ele vai ser a sua boca e você o será por Deus. Então, Deus, ele vai trabalhando na nossa fraqueza. Só que para isso precisamos ter envolvimento com ele e ir falando a nossa fraqueza. E às vezes nós olhamos aquilo, shalom, shalom, missionária Márcia, às vezes nós estamos tão ocupados em olhar para nós mesmos e para as nossas debilidades que esquecemos de olhar para o Senhor. Deus falou firmemente hoje comigo a respeito de para quem eu estou olhando. Então, temos muitos desafios e às vezes vamos olhar os desafios como algo impossível para nós. Sim, é impossível para nós. Mas se continuarmos olhando para nós, seremos limitados. Estaremos sendo verdadeiramente paralisados, intimidados pelo o tamanho dos desafios e as responsabilidades que nos sobrevêm no dia a dia. Mas o Senhor está falou hoje comigo, você está olhando para quem? Para quem você está olhando? Se eu olhar para mim, eu vou desistir. Então, eu quero te dar um conselho. Cada um de nós que estamos aqui, não olhe para você, olhe para Jesus. Reconheça as suas limitações, mas deixe Deus se tornar grande. Deus precisou tornar grande diante dos olhos de Moisés, para Moisés sair daquela incumbência. E vemos que Moisés estava debaixo da mesma criação do povo ainda. Ele vai lá e o povo reclama, mas Moisés reclama. Ele vai lá e Deus fala para ele, faça assim, e ele volta lá apavorado. Por que o senhor está castigando o seu povo? A mesma fala do povo. Até que Deus vem e faz um rompimento na vida de Moisés. E é exatamente isso que precisamos ter. E hoje cedo, eu e meu esposo estávamos conversando, não é? Sobre o que iríamos falar. Ontem à noite já falamos um pouco. E aí ele falou, então até amanhã a gente decide se vai ser isso mesmo. E orando, pedindo para Deus. Hoje cedo confirmou-se. Mas eu estou, já faz algum tempo, jogando ping-pong aqui na nossa igreja, não é? Tem uma mesa. E aí estamos sendo treinados ali, jogando ping-pong. E verdadeiramente eu não sei jogar, não sabia, não tinha nenhum entendimento nem de pegar na raquete. E aí, todos os dias eu ia jogar ping-pong. Mas na minha mente de micro-ondas, não é? Na minha mente instantânea, eu queria orar e eu queria me tornar o Hugo. Hugo, pode escrever aqui? Pode. Eu queria me tornar o Hugo
Oyama. Oyama. Eu queria me tornar esse homem, que é um grande vencedor do ping-pong, né? Do tênis de mesa aí no nosso país. E aí eu queria me tornar isso. Ou, no mínimo, igual o tio da nossa nora, o Marcos, né? Tio da Letícia, que é também um excelente jogador de ping-pong. Eu queria estar lá arrebentando a boca do balão e devolvendo as cortadas do meu esposo. E aí eu ficava até triste, ficava deprimida, e eu saía da mesa ali, tão entristecida, falava, senhor, não sei jogar, e né, aquela murmuração diante de Deus. Aí teve um dia que eu estava jogando e eu falando com Deus, Deus, me ajuda, ajuda. E aí o senhor falou para mim, eu já estou te ajudando. O que ele estava falando naquele momento? Eu, amados, estava esperando que eu me tornasse instantaneamente alguém que soubesse pelo menos pegar na raquete. Mano, eu queria já saber defender os cortes, eu queria já saber devolver, né, as bolas para o pastor Alexandre, para o Alexandre ali naquele momento, de uma maneira em que ele não conseguisse pegar, queria acertar mais a mesa, porque a minha bola ia para o espaço, essas coisas todas. Não é para rir, não é? E aí ele inventava termos, e quando, nas minhas fraquezas, havia um negócio que ele falava assim, Avenida Fátima, vamos lá, então, dava a bolada lá e eu ficava com a boca aberta e saia rodando, que nem a gente fala aqui na nossa cidade, né? E eu não conseguia fazer nenhuma defesa. E aí tinha dia que ele falava para mim, além de instrutor de ping-pong, ainda sou instrutor de balé, porque você dança para cá, e eu correndo como boba atrás das bolinhas. Duas aulas nenhum, né? Tá pagando só para ping-pong, aprendendo balé junto. Sim, dá rilho escondido aqui, É. mas eu estou vendo, não é? E aí, sim, ele gosta. Mas aí o que aconteceu? Quando eu entendi essa palavra, Deus estava falando para mim, eu já estou te ajudando. Então, o meu imediatismo é que não estava me ajudando. A minha falta de envolvimento com um treinamento para que eu pudesse devolver melhor as bolinhas, Deus estava falando para mim, eu já estou te ajudando. Ele estava falando para mim, o que você quer? Você quer se manifestar como uma pessoa que pelo menos devolve as bolinhas sem nenhum treino? Eu não sou mágico, eu sou arquiteto, eu sou construtor. Então, Deus está falando dos envolvimentos nessa contagem do Homer justamente sobre isso. Você quer ser um libertador sem treinar, nem pegar na raquete? Você quer ser um libertador sem perceber que a lepra dentro de você e que eu tenho poder para pôr a sua mão e você perceber a lepra e para tirar a tua mão? E você perceber, né, a lepra e pôr a sua mão de novo e você perceber que você está curado pela cruz do meu Cristo? Como que você quer ter poder se você não se envolve comigo? Você está treinando quanto desse ping-pong? Nós estabelecemos 1 hora, porque dentro daquilo que o nutricionista falou, você é uma magra gorda, porque você tem muita gordura corporal e pouca massa muscular. Então, você vai precisar fazer algum tipo de esporte. Quando eu falei para ele que havia chegado uma mesa de ping-pong aqui para a gente, ele falou, é um excelente exercício isso. E aí, fui fazer lá no próximo mês. Ele falou, tudo isso, olha, os seus braços já perdeu massa gorda, as suas pernas já perderam massa gorda, naquela balancinha lá de bioimpedância que tem. Vai vendo todas essas coisas ali. E junto com a alimentação, que eu já fazia uma alimentação bem regrada, então procuramos manter, perdão, aquela alimentação, e ele falou, está dando resultado. Agora, eu quero um resultado sem me envolver com uma alimentação, ou, como eu estava falando do ping-pong, focado nisso, sem você ter nenhum tempo. Como você vai exercer o poder da cruz, Moisés? Como você vai exercer o poder de que eu tiro o pecado do teu coração? Se você não gastou tempo na revelação, no envolvimento com isso. Então, o balé também. A irmã Silvia Cabral está ajudando o pastor, não é? Então, e aí, é exatamente isso, irmãos. Eu estava querendo algo mágico. Eu estava querendo que Deus me ajudasse a minha maneira dentro do meu entendimento. Então, o Senhor veio e me trouxe ajuda, e falando para mim, com uma palavra, ele foi destruindo todo o entendimento maligno que estava na minha mente. Um entendimento de imediatismo, um entendimento que sem treino, sem presença, sem permanência na palavra, que temos falado já durante esses dias, a respeito que sem discipulado não tem libertação. Sem aquela palavra se transformar em experiência, dentro de nós não tem libertação. Agora, exatamente, traz a libertação. Agora, o envolvimento com Deus. Agora, eu sem nenhum envolvimento, quero o quê? Dar uma cortada fenomenal que o pastor Alexandre não vai defender? Agora, amados, veja bem. Aí esses dias,
A gente jogando, e eu tive ali algumas jogadas, tal, e eu celebrei, fiz assim, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, essa gingadinha sua vai te custar caro, não é? Então, aí, o que eu percebi, sabe, amado, foi muito bonito para mim, entendeu? Por quê? Porque Deus está tratando daquela mentalidade tão ruim, jogando ping-pong. Aí, o que é que foi muito bonito para mim? Porque agora meu esposo fala assim, vamos supor que ele está perdendo de 5-1. Ele fala assim, o jogo vai virar. A chave girou. Aí, principalmente naquela parte mais lá de ponto mais altos, o que acontece? Quando chega nos pontos mais altos, aí ele fala assim para mim, agora não tem chance, hein? A chave virou, ou nesse ponto pequenininho. Sabe o que eu posso dizer para ele? Ah, rapaz, a mãe tá 1. Eu falo para ele. Ele está dando risada aqui. Mas sabe o que quer dizer? Que agora ele tem uma dívida. Rapaz, isso mesmo. Então, o que acontece? Por que a mãe está 1? Porque eu estou oferecendo não apenas uma resistência, que nele falou, isso, resiste. Eu estou oferecendo uma habilidade, porque eu pedi ajuda para o meu Deus. Então, Deus, em primeiro lugar, ele mudou o jeito de eu pegar na raquete. Então, qual é o jeito que você pega na sua autoridade? Que Deus precisa mudar. Qual é o jeito que você ministra a palavra, que você fala as coisas e as pessoas não entendem? Isso precisa mudar. Qual é a bolinha que você quer devolver e não tem nenhuma manifestação de constância? Uma coisa que eu percebo, eu faço jogadas incríveis. Meu esposo dá risada, fala, nossa, olha que boa jogada. Olha que boa jogada que você fez, né? Na hora ele fala, viu, irmãos? Aí, olha que boa jogada que você fez. Nossa, tá ligeira, hein? Tê. Aí, mas só que não tem constância. Agora, você quer ter constância sem treino? Quer ter constância sem se envolver com a bolinha, com a raquete e com as coisas? Né? A cara do pastor é a melhor. Ele fica com essa cara aqui me zoando, não é? Jogadas incríveis. Eu faço jogadas boas, porque eu sei que eu faço jogadas boas, só que não tem constância. Eu sei que às vezes eu tenho, eu dou risada de mim mesma lá jogando. Eu faço as coisas que eu faço são com muita intensidade. Todas as coisas que eu faço é com muita intensidade. Aí eu cobro um resultado. Então, duas coisas hoje. Envolva-se a ponto de Deus poder te treinar dentro do tempo dele, não no seu. O imediatismo precisa sair. E a outra coisa, comece a reconhecer que você está em jogo, que você está no jogo, que você está sendo habilitada pelo maior habilitador de virtudes que há na Terra. Você está sendo habilitado. O meu esposo, ele é o treinador ali, ó, Avenida Fátima. O que ele está falando isso? Tem um lugar da mesa que ele joga e eu não pego. Só que eu comecei a melhorar. Porque eu tenho o treinador que está me mostrando a fraqueza, mas eu tenho um capacitador que vem sobre mim e pode me dar a habilidade de devolver a bolinha quando ele corta num lugar que antes eu não podia pegar. Então, do que eu estou falando de ping-pong? Não, estou falando de princípios espirituais para nos tornar eficientes no jogo, nos ataques. Autoridade, que traz posicionamento. Então, eu percebi que através desse treinamento que nós estamos executando, o pastor Alexandre ali, brincando comigo, fazendo gracinha, me emulando, como é que fala? Me cutucando. E aí ele pega, ele dá uma cortada, aí ele volta e vira assim para mim e faz, mostrando a jogada que ele fez. Foi só fazer assim, ó. E aí ele fica me zoando, não é? Mas eu percebi, logicamente, ele não é meu adversário, né? De adversário lá. Eu gosto muito de jogar tudo, entro no negócio para vencer, mas eu não tenho verdadeiramente aquelas coisas de, se não vencer, morreu, né? E briga, essas coisas. Graças a Deus eu não tenho, o Senhor tirou, por conta do meu próprio temperamento e a vontade dele. Certo? Mas o que acontece? Eu preciso me mostrar ali uma pessoa que está sendo treinada, não uma pessoa que vai ficar a vida inteira decepcionada por não saber fazer nada. Então, saia do imediatismo e envolva-se com o teu habilitador. Ele vai te dar capacitação. Ele vai trabalhar em você. Então, o que eu percebi? Que eu preciso me posicionar contra o meu adversário. Então, hoje, o que eu faço? Quando ele vem com a Avenida Fátima, eu imediatamente oro. Senhor, essa jogada eu não consigo pegar. Por favor, me habilita a pegar. E o que eu tenho visto? Eu tenho pego. Muitas das avenidas Fátima, a rua está fechada. A avenida está fechada, não é? E muitas das vezes eu consigo devolver. Então, o que o adversário precisa perceber na sua jogada espiritual? Ei, ela está crescendo. Ei, ele está crescendo.
Eles têm algo agora que eles não tinham antes. Por quê? Porque eles se conectaram, se envolveram com a autoridade, como Moisés pôde se envolver a ponto de ser um libertador, e quando ele chegou para executar juízo, ele fez uma primeira manifestação, que ela, ainda cheio de dúvida, ainda cheio de problemas, ainda falando o que o povo falava, ainda depois de fazer aquele sinal tremendo e para a autoridade que poderia se levantar contra o povo de Deus, ali Deus estabeleceu o juízo, ele pôde ir lá, na autoridade, no envolvimento com Deus, ainda meio que tremendo, mas ele foi e executou o que Deus mandou. É disso que nós estamos falando. A natureza humana, ela é sobrepujada pela natureza divina, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos fé para obedecer. Fé para obedecer. A fé vem e obedecemos, não é o contrário. Primeiro obedecemos para depois ter fé. Eu estava vendo lá Tiago falou, olha, a fé sem obras é morta, mas sempre, amados, ainda que seja um pouquinho, há uma manifestação da nossa fé para executarmos alguma coisa, porque alguma coisa ouvimos para obedecer. Ainda que seja a voz do comando, aí nós vamos falar, olha, eu vou fazer isso, e conforme você obedece, o próprio Deus vem e legitima o Senhor falando, né? Ele vai e fala para a gente, olha, a fé sem obras é morta. Olha, se você vir o seu irmão passando por necessidade e você não fizer nada, a fé sem obras é morta. Então, eu ouvi um princípio, Senhor, eu quero obedecer o princípio. Então, gera fé pela obediência. Nós temos o testemunho de uma irmãzinha aqui que ela começou a dar o dízimo, ela falou, vou fazer isso por obediência, porque eu ouvi. Eu só ouvi. E eu vou fazer isso por obediência, e vamos ver o que Deus vai fazer. E aí chegou, depois, acho que 2 ou 3 meses, não é? Ela chegou e falou, agora eu estou dando o meu dízimo com alegria. Então, a obra gerou verdadeiramente a fé completa, que é a manifestação da obediência em alegria. Mas ela começou ouvindo a palavra, e depois a obediência dela transformou a fé alegre, a fé cheia de regozijo, que é o que está acontecendo comigo no treino. Eu ouvi no ping-pong, eu estou ouvindo o meu habilitador falando para mim, eu estou te ajudando, assuma isso. Então, hoje, em nome de Jesus, assuma que Deus está te ajudando. Ah, mas o resultado não chegou, eu estou perdendo ainda. Sim, mas agora eu perco de 19 a 21. Eu perco de 17 a 19. Eu perco de números mais... há uma batalha verdadeira ali, porque a resistência, amados, eu coloquei desde o primeiro dia, e por conta de achar que eu estava resistindo, havia uma confusão na minha mente. A resistência tinha que ser o suficiente para eu já ganhar do pastor Alexandre. Não, não era isso. Deus estava falando, você precisa de resistência, mas precisa de habilidade, você precisa conhecer algumas técnicas que ele mesmo pode me dar. Não quero ser campeã de ping-pong, não quero ir para o pódio, não é isso que eu estou falando, eu quero pelo menos jogar uma palavra, jogar uma partida que vá trazer um pouco de satisfação pessoal para mim também. Como que eu vou jogar a partida e está sempre perdendo? Não é isso, eu quero ser uma opositora àquele que está do outro lado da mesa. Agora, em Deus, eu quero me envolver tanto com o meu Cristo, com a cruz dele, com as realidades da cruz e as realidades da ressurreição, que eu possa ter poder para me opor, me posicionar contra o adversário. Ei, a filha está on, mamãe está aqui, não vem não. Nós temos um saque aí para devolver, sim, nós temos uma cortada para... Nós temos um entendimento para liberar, nós temos uma palavra profética para liberar. Nós não vamos ficar debaixo da sutileza de Satanás, nos oprimindo e perdendo o tempo todo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja habilitado, em primeiro lugar, por Ele. E depois Ele vai usar os treinadores que ficam zoando, não é? E dando risada. E fazendo gestinhos ali, né? Mas não tem problema. Sabe o que tem acontecido? Eu celebro os meus pontos. Aí ele falou assim, essa celebração tua... Sim, essa celebração tua vai te custar caro. Pode até custar. Eu falei para ele, pode até custar. Ele estava buscando a bolinha lá longe, porque eu havia feito o ponto. E ele estava buscando a bolinha lá longe. Aí ele pegou e veio com essa celebração sua vai te custar caro. Eu falei, pode até custar, mas eu estou no jogo. Eu estou no jogo, eu estou me divertindo com o jogo, eu estou crescendo no jogo. E eu não estou aqui para perder o tempo todo e para sair de lá cabisbaixa, como se eu fosse uma lerda, uma burra, que não tivesse nenhum entendimento para nem pegar na raquete. Não é isso que Deus falou a teu respeito. Joga esses conceitos fora porque é satânico, é demoníaco, é maligno. Joga isso fora. Ai, mas você está falando simples ping-pong. Não, estou falando da vida. Estou falando da vida espiritual, da realidade da cruz de Cristo, que ele sentenciou, principados e potestades, dominadores, soberanias.
E ele chegou e falou, agora eu estou dando poder para vocês. Toma, eu ressuscito e dou o meu espírito para vocês. O habilitador está dentro de vocês. Agora, assumam isso. Ou vocês vão ficar a vida inteira perdendo, sem pegar na raquete. Vão jogar a vida inteira, tendo as partidas sempre revertidas a favor do adversário. Irmãos, partida de 9-1, ele vinha e revertia simplesmente com uma palavra. Ele falava assim, agora me dá jeito. E eu ficava com a boca aberta, os olhos rodando, que não estou falando. Eu ia lá e falava, é verdade, Jesus, agora eu já perdi. Ei, em nome de Jesus, posso até perder, mas vai haver uma confiança, uma fé cheia de obras. E eu vou falar para Deus, Deus, eu vou perder. Estou oferecendo sim, intimidação. Então, ele estava falando, irmãos, veja bem, nós temos um relacionamento maravilhoso no ping-pong, nós nos divertimos, nós rimos. Não estou falando do meu esposo como meu inimigo. Ele falou para mim, precisa ter cuidado, porque o povo pode levar que nós estamos brigando no ping-pong. Então, não leve e ouça com bons ouvidos. Amém? Porque a nossa vida espiritual precisa ser a nossa vida diária. Não podemos ter uma filosofia, um handuri lá. Lá no céu vou viver os princípios da palavra de Deus. Não, é aqui agora. Né? Ele se diverte muito. E eu estou saindo daquele... lá, não é a hora de falar. E eu estou saindo desse ambiente de tristeza. Tudo que eu ia fazer era uma mentalidade derrotada. Mentalidade fracassada. 34 anos, 30 e poucos anos, só tomando algo que era perda, fracasso, fique aí, não saia, não faça, não se movimente, não se manifeste. Então, Deus está abrindo a minha mente para que nós possamos, não se preocupe, somos filhos maduros. Tomara, em nome de Jesus, não é? Então, temos aquela manifestação de Deus que, sim, eu era crente talibã, ativista, sim. Então, o que Deus está falando? Saia desse lugar, onde aquilo que você vai fazer, você não pode dar uma risada, não pode ter uma alegria, você não pode ter um nada, porque enfiaram um espírito de religiosidade goela abaixo. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando de orgânico. Deus está falando, deixe a minha palavra crescer dentro de você através do envolvimento que você tem comigo. Não vai ser instantâneo, mas permita que esse grão, a minha palavra viva, caia dentro de você e comece a brotar. Porque senão a Marta, religiosa, fazedora, ativista, talibã, ela entra no meio do caminho e vai falar assim, não está acontecendo nada, viu? Porque Maria vem me ajudar. Jesus, manda a Maria vir me ajudar. E aí nós matamos a semente por conta da religiosidade. Porque o que eu poderia fazer? Por conta de achar que Deus não estava me ajudando ali no ping-pong, eu poderia desistir de jogar. Eu poderia simplesmente falar, Senhor, que eu estou perdendo, não tem evolução. Então, eu vou parar de jogar. Porque eu cheguei a cogitar isso na minha mente. Porque o que eu pensava? Eu pensava na Fátima Velha. Em jogo eu não tenho muita evolução. Então, talvez, ou eu me resigno a perder, ou eu vou parar de jogar, porque eu não ganho mesmo, nunca tenho evolução, vou ficar a vida inteira perdendo de 15-2. Eu não quero isso. Então, olha aonde vai o engano do nosso entendimento. Aí, do meu entendimento. Aí Jesus veio e trouxe uma palavra só. Eu estou te ajudando. Uma frase. Eu estou te ajudando. Uma oração. Eu estou te ajudando. E aquilo foi desmontando, foi diluindo aquele pensamento maligno, imediatista, sem nenhum envolvimento com o treino. Seria automático. Funcione. Amados, o pastor Alexandre falou que uma moça, junto com o pai dela, ela compra os carros velhos, vai lá num lugar, compra os carros velhos, e ela traz para dentro de casa, e ali ela começa a desmontar, e ela tem muita alegria nisso. E a primeira coisa que ela faz, ela mexe no motor do carro e põe o motor para funcionar. E depois, às vezes, levam até anos para reconstruir todo o carro. É disso que eu estou falando. Envolva-se no projeto. O projeto vai ter fundamento. O projeto vai ter um motor para ser colocado para funcionar. Eu tinha que ser colocada para funcionar por meu Deus através de uma raquetinha. Ele tinha que explicar uma lição espiritual para mim através do que eu estava fazendo para trazer a massa muscular para mim e arrancar a massa gorda. Então, Deus está falando para você, você precisa ter tutano espiritual. Você precisa de envolvimento comigo, porque eu estou te treinando, eu estou te capacitando. Ai, apóstolo, pastor, pastora, eu estou, como é que fala? Tão fraquinha, pedem para fazer oração, a minha oração é de 2 minutos, eu vejo pessoa orando 21 minutos, 37 minutos, não sei quantos minutos. Treine. O habilitador está aí, treine.
Faça a sua oraçãozinha de 3 minutos, porque ela tem potência, ela tem vida. Mas aí a Marta, religiosa, cobiçosa, vem lá e fala, Saíto, cala a boca dela agora, em nome de Jesus. Era o que eu estava fazendo comigo. Não deixar aquele poder, aquela influência do meu Deus, a manifestação do meu Deus vir sobre mim e permitir que o motor fosse montado. Aí depois o próximo, eu não sei o que ela monta, talvez o câmbio, talvez a parte de colocar o volante naquele lugar. Deixe o processo de Deus se estabelecer na tua vida. Em nome de Jesus, que a religiosidade seja sentenciada hoje. E nós saiamos desse lugar de imediatismo e de braço cruzado, olhando, paga-me o que me deve, Fátima. Paga o que você me deve. Você me deve um resultado. E é agora, em nome de Jesus. Eu gastei um monte de tempo tentando aprender a tocar teclado e nunca tirei nada que fosse satisfatório no negócio do teclado. E teve um dia que eu estava exatamente, até parei de fazer por conta da mentalidade, eu creio, e eu estava exatamente como no ping-pong. Não deixava o Espírito Santo me treinar e fazer com que eu crescesse. Eu ficava lá, eu não estou conseguindo tocar, eu não estou. Aí o Espírito de Deus veio e falou para mim, me lembrei agora, pelo Espírito de Deus eu creio, quem está te cobrando? Então, quem está te cobrando para que você dê de resultado? É você mesma, com a Marta no cangote aí? Paga-me o que me deve, sai aí da adoração. Não, vá para a adoração, fique no treinamento, se exponha, não tenha medo. Ah, mas e se eu perder? Perdeu. Levante-se, sacuda o pó, quebra as cadeias, desperta, desperta. Bata essa poeira e vai para cima. Ah, mas é que eu fui derrotado 1, 2, 3. Irmãos, tem um testemunho daquele moço que chama Cafu, que foi, acho que um lateral direito, que chegou a ser intitulado o melhor do mundo. Sabe quantas vezes ele fez a peneira para entrar no São Paulo? 7 vezes ele fez a peneira para poder entrar no São Paulo. Estava sendo treinado no caráter indesistível. Perseguidor de objetivo. Então, às vezes, nós estamos aqui desistindo no terceiro. Ai, pastora, mas a pastora não sabe, faz 20 anos, tudo bem. Eu lutei 34. Talvez eu tenha 14 anos de vantagem. Não por minha causa, mas por causa do propósito. Por causa do propósito. Não estou falando isso para me exaltar. Entenda sempre bem as palavras que eu falo quando eu trago alguma vitória em relação à minha própria vida. Deus tem propósito, Ele quer te sustentar. O problema é, nós vamos nos submeter ou não ao treinamento, vamos parar de murmurar ou não, vamos nos envolver com a realidade da cruz ou não. Então, essa é a minha parte que eu queria deixar, não é? Para que nós entremos no treinamento entendendo que é processual, o habilitador está dentro de nós, e se nos envolvermos com ele, as coisas vão mudar. Amém? Em nome de Jesus. Agora eu vou passar para o meu treinador oficial, que morre de medo do treinador master, que é o Matheus, meu filho, que aliás hoje vem aqui. Hoje a coisa é feia. Aí ele fica doando eu falo para ele, vou chamar o Matheus. Aí ele fala assim, Matheus, não. Sim. Então, hoje o Matheus vem, e aí eu vou ali assistir de camarote a sua derrota, com muita alegria. É brincadeira, vem, irmão? Vai lá, minha pequena. Hoje a coisa é feia. Hoje o Mateusão não tá dando, não. Não sei o que aconteceu, o menino tá jogando, hein? Teve um dia que não foi zoar o Matheus? Deus me livre, parece um rolo compressor. O Matheus falou para ele, vai, então. Aí 15-1 que eu não vi nem a bolinha que tava indo parar. Deus me livre e guarde. Por me guarde hoje. glória a Deus pela nossa herança. Aleluia. Então, vamos lá. Aleluia. Essa oraçãozinha, esse diminutivo, ele não existe. Então, a pastora falou isso aqui porque a gente está acostumado, né? É. A falar as coisas, uma oraçãozinha, uma Palavrinha, palavrinha. uma igrejinha. Ela não existe, porque quando você faz a sua oração de 30 segundos, é a tua oração. Sim, E aquele que está fazendo uma oração de 1 hora, é a oração dele. É a sim, graça que ele está recebendo, é o envolvimento que ele está recebendo, é a forma que ele está. Então, esse comece, não existe sim. oraçãozinha. Então, é oração, é a tua oração. O tempo, tanto vai fazer. Ela só será uma oraçãozinha se você já tiver a condição de entregar uma de 20 minutos e por preguiça, por descaso, por qualquer motivação errada, você entregar uma de 2. Aí ela se tornou uma oraçãozinha. Aí, nesse caso, a gente pode aplicar essa palavra, porque você já podia frutificar mais e está deixando de frutificar naquilo que você podia. Aí você tornou a tua chamada em algo que foi diminuído. Amém? Então, assim, faça o teu melhor aí. Nesse campo todo aí
que a pastora estava falando, o que que eu entendo? Eu tive uma cultura muito dura, né? Eu, minha irmã que está aqui, a Rita, nós tivemos uma cultura, o Heitor, a Fernanda já foi mais aliviada ali porque ela teve uma outra rota. Mas os três primeiros filhos, nós tivemos uma cultura muito dura. Meu pai, ele não facilitava. Ele não pegaria a Rita, por exemplo, que é baixinha, a Rita tem 1,5 m, você tem que pegar um negócio no alto. Pai, pega para mim. Se ele visse a mínima possibilidade dela se virar, falou assim: pega uma escada, filho. Porque qual que era a cabeça do meu pai? Um dia eu vou morrer. E você não vai crescer mais, você já está no seu tamanho máximo. E pode ser que você não encontre ninguém para pegar para você. Se eu te ensinar a subir na escada, eu posso morrer em paz. Sim. Entendeu? Então, meu pai ele tinha uma mente que ele queria morrer em paz nessa parte. Então, às vezes, os ensinamentos que Deus nos dá, não que ele vai morrer, mas ele quer falar assim: ó, sobe na escada. Então, meu pai ele tinha essa virtude. Mas muitas vezes ele não fazia a leitura correta da idade que você tinha. Então, às vezes, ele era muito duro mesmo. Mas dentro disso, o que que eu entendi? Juntando essa cultura dura com o meu temperamento colérico não tratado, né, da parte, não é parte ruim, da parte, eu não lembro nunca que a irmã Deus falou, mas enfim, daquela parte que não flui do jeito que tem que fluir. Então eu era o quê? Sarcástico, irônico, eu não tinha misericórdia. Então, se eu fosse jogar com a minha esposa, nas Limitações. minhas limitações, do meu temperamento, limitações, irmãos. Aprenda, já falou um monte de vezes. Limitações. Então, nas limitações do meu temperamento, o que acontecia? Se a minha esposa se a gente tivesse tendo esse relacionamento agora no ping-pong, com o Alexandre não tratado nas limitações do temperamento, eu já teria parado. Porque aquilo que eu faço hoje para ela, eu fluo de um lugar espiritual, onde eu brinco, onde eu tiro sarro, mas onde eu estou trazendo para ela um ensinamento e um incentivo. Então ela consegue continuar. Mas se eu fluísse no que eu fluía antes, eu iria massacrar tanto ela nas fraquezas e limitações dela que ela já teria parado com certeza. Como foi o teclado, não? Como foi o teclado, que eu fui um dos instrumentos que desanimei ela demais. Por quê? Porque, na verdade, hoje eu vejo o quê? Falo, vai, Fátima, Avenida Fátima, tá livre esse lugar. Põe uma lombada nisso, põe um radar, põe um semáforo, me segura, não deixa aí. E aquilo, ela está começando a fazer isso. Então, o que que eu entendo? Esse temperamento transformado e fluindo em Deus, ele pode ser um incentivador. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, tem hora que é meio durinho, tem hora que pega no meu pé. Mas se eu fluir do lugar certo, eu só vou te colocar para funcionar. Isso vai dar certo na sua vida. Aleluia. Então, fica de boa, escuta, ouve. Eu não tenho a mínima intenção de te desprezar, de te humilhar, de desprezar a tua fraqueza. Eu só quero que você funcione. E eu preciso não ser aquela coisa implacável, igual a cultura que eu tinha do meu pai, se vira, mas eu preciso falar para você: pega uma escada, sobe lá, você vai conseguir pegar. E meu pai ficava observando. Ele não deixava também assim de qualquer jeito. Ele falaria para a Rita: pega a escada. E parecia que ele estava ali dormindo, mas ele estava de olho. Se ele percebesse um risco, aí ele auxiliava. Então ele também tinha essa cultura de auxílio. Mas tudo que ele podia fazer para você aprender, pegar sua varinha, sua linha, o seu anzol, sua isca e ir pescar, ele fazia. Então, quando eu comecei a jogar bilhar com ele, por exemplo, comecei a jogar xadrez, quando ele me ensinou, Sim. ele nunca na vida dele falou assim: eu percebia ou ele deixava dar uma peça lá para ajudar meu jogo de xadrez, nunca. De me fazer um lance, nunca. Ele jogava comigo como se ele jogasse com o Kasparov. Para ele, tanto faz. Quando eu ia jogar sinuca, ele jogava comigo como ele jogava com os adultos lá. Era o mesmo jogo. E aquilo traz um ambiente que você tem que se virar, porque senão você vai ficar enrolado. Então, ele era um pai que colocava a gente para funcionar. Então, eu preciso colocar você para funcionar dentro do lugar certo, em nome de Jesus. Sim. Amém? Da mão leprosa que a pastora falou, então, o que que eu entendo? Moisés, ele estava no lugar, não que Deus tocara no livre-arbítrio dele, mas nós precisamos entender que nós chegamos em um ponto em Deus que nós recebemos tanto investimento da parte de Deus, nós recebemos tanto uma cultura do céu,
Deus gastou tanto esforço, empreendeu tanto esforço para com as nossas vidas, que não é que ele tira o livre-arbítrio, mas ele vai nos cobrar, né, entre aspas, dentro daquilo que ele sabe que você tem. Então, essas argumentações que se levantam na minha vida e na tua vida, eu não posso, eu não consigo, a minha casa está assim, a minha filha, o meu pai, a minha avó, não é hora, eu estou com vergonha, não consigo gravar, não consigo fazer vídeo, não consigo, irmãos. Deus vai começar a te encurralar. Sabe por quê? Porque ele está investindo em você. Uhum. Ele está depositando algo em você que ele sabe que você pode frutificar naquilo. Então não vai adiantar esse monte de argumentação, porque Deus ele vai olhar para Moisés, eu sou gago. Eu não consigo. Eu não sei o quê. Deus foi falando para ele, cara, você vai e acabou. Eu investi em você desde quando você nasceu. Uhum. Você nasceu para isso, Moisés. Então tá coisa para você fazer. Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar se perder do teu chamado. Eu poderia até levantar outro libertador, mas você chamou a minha atenção de alguma forma, a tua genética, a tua linhagem, a casa que você nasceu, naquele tempo onde a morte estava já determinada para a tua vida, eu levantei algo, uma estratégia para que você tivesse vida, te coloquei dentro da casa do adversário para você aprender como aquilo funciona, te tirei de lá no momento, te treinei e agora você tem que voltar lá. Não tem opção. Entenda que você está em fase da tua vida que você não tem opção, você não tem escolha. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio você já tomou a decisão. Você só não está conseguindo fluir naquilo que você já decidiu. Moisés já tinha decidido ser um libertador na essência. Só que a alma dele atrapalhava ele. No espírito, ele já estava dando uma resposta para Deus. Eu sou um libertador, eu aceito isso. Que é o Matou que até o você egípcio. que matou o egípcio, saiu, ele fez. Então, no espírito, ele já tinha entendido a chamada dele. Então, no espírito, você já entendeu a tua chamada. Você já sabe quem você é. E parece que quando Deus dá uma encurralada, parece que Deus está tocando Sim. no livre-arbítrio. Ele não está fazendo isso. Ele está só falando para você, eu preciso te colocar para funcionar de acordo com a resposta que você já deu na tua decisão no espírito. Eu preciso remover a tua alma. Coloca a mão no peito. Tira a mão do peito. Cara, sua natureza é isso aqui. Põe a mão no peito. Tira a mão no peito. Essa é a natureza que eu te dou. Em qual você vai fluir? Eu estava falando isso. Na tua natureza, na tua mentalidade, o jeito que você vê as coisas, você é leproso. Põe a mão no peito. Então, você olhou para isso? Assustou? Se eu não operar, você é isso. Mas eu vou operar. Põe de novo. Tirou? Tá limpo. Flua nisso. Realidade da terra, mão leprosa. Realidade do céu, mão curada. Então Deus vai levantar. Eu entendo que você tem limitações. Eu entendo que você teria que estar no lugar de isolamento. Eu entendo que você tem medo. Eu entendo tudo. Ele vai olhar para a minha vida, para a tua vida, ele vai entender e vai respeitar tudo. Mas ele vai nos colocar para funcionar. Porque no espírito, a nossa mão não está leprosa, está habilitada para conquistar. Está Aleluia. habilitada para libertar. Agora, nessa terra, no nosso medo, na nossa alma, naquilo que nós olhamos ao nosso redor, em tantas circunstâncias ao contrário, dá medo. Mas entenda que o teu livre-arbítrio não está sendo tocado por Deus, mas ele está sendo ativado através daquilo que você decidiu no Espírito. E parece que agora, mas Deus não me respeita? Pastor, o senhor não me respeita? Claro que eu te respeito. Te respeito, te amo, quero ver você bem, quero que você vá para frente, quero que você seja ativado, liberto, liberada, próspera. Claro que eu te respeito. Só que o que eu não posso é ficar dando muita vazão para os dengos da tua alma. O que eu não posso é ficar assinando muito embaixo dos mimimi, das tuas limitações que você fica levantando desculpa. Então, por isso que às vezes você fala assim, nossa, o pastor mandou de novo lá no grupo para me posicionar, para colocar a palavra lá, porque senão eu estou quebrando uma coisa com ele, com Deus, principalmente. Sim, perfídia, desonra, tudo que a gente falou lá. Se você assumiu de colocar uma palavra num lugar, se você assumiu de fazer uma oração, se você assumiu de fazer alguma coisa e você não faz, pérfido, contratante, infiel. Não tem o que te falar. Não dá para ser uma palavra mais bonita? Pérfido é bonito. Olha que palavra bonita, pérfido. O significado dela não é bonito e nos confronta. Contratante e infiel. Mas a palavra em si é bonita.
Né, pastor José? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quiser dar um tempo de aleluia, glória a Deus, a gente fica aqui um tempinho. Oh, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, na verdade, pérfido é uma palavra bonita. Agora, o significado nos afronta. Então, quando Deus fala para mim, ó, você está sendo pérfido, porque o que você já decidiu no espírito, você está impedindo com a tua alma. Você está sendo contratante infiel. O que você combinou com o pai, você não está fazendo. Vamos pôr o pé na estrada? Vamos fazer o negócio acontecer? Então, ele precisou falar isso para Moisés. Mão leprosa, mão curada. Você tem as duas condições em você. E eu posso te ativar dentro da mão curada. Vamos colocar essa mão para funcionar? Porque você já decidiu isso. Você já recebeu uma cultura lá da tua mãe até os 5 anos, depois você foi para lá, recebeu outra cultura, e agora depois você já foi limpo, e agora é hora de voltar. Vai lá, tem uma unção em você. O que nós não estamos entendendo é que tem uma unção depositada específica na tua vida para aquele lugar, para aquele tempo, que é você que tem que resolver esse problema. Pastor, sabe o que eu estou fazendo? Tive uma ideia brilhante. A Muito, gente tem umas ideias brilhantes. muito. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou orando, estou fazendo jejum, estou acordando de madrugada, e estou fazendo uma oração bem específica. Senhor, levanta alguém para fazer isso. Ha, ha e ha. Não vai dar certo, querida. É você que vai resolver isso aí. Sim, Você está perdendo tempo, você está acordando de madrugada à toa, vai dormir. Fica dormindo. Só que levanta cedo e põe a mão na massa, porque o trabalho é seu. O que Deus construiu dentro de você é para você. Não adianta. Eu tenho a minha irmã, embora eu já falei isso várias vezes, talvez ela já entenda isso. Eu tenho a minha irmã, eu estou sempre de olho nela. Porque a Rita, ela é incrível. Então eu falo, cara, o que que essa menina faz? Como é que essa menina consegue? Esse tempo atrás ela deu entrada na aposentadoria. Que a gente viu no aplicativo lá que era o tempo, vamos lá, vamos fazer. Já programamos um churrasco. Falei, tá, você recebeu o negócio, picanha, vamos fazer um churrasco. E ela falou, tá bom, vamos fazer. Aí ela deu a entrada, depois advogado, depois para lá, para cá, daqui a pouco veio a resposta negada. Sabe o que ela fez? Ela levanta 4:30 da manhã e vai trabalhar, irmãos. Acabou. Agora ela deu a entrada de novo e ela está esperando a resposta. Em nome de Jesus, que essa resposta lhe seja favorável, mas se não for, você sabe o que ela vai fazer? Ela vai levantar 4:30 da manhã e vai trabalhar. Porque ela vai até ela alcançar o objetivo dela. aleluia. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não falou que Deus foi infiel, ela não falou, eu estava esperando, mudou a lei, que o Bolsonaro, que o Lula, nada. Simplesmente ela levantou, ela falou assim, glória a Deus, Deus tem o melhor para mim. Foi isso que ela falou. Aleluia. E foi trabalhar. Então, todo dia, 4h31, 4h32, 4h33 ou 4h34, e não passa dos 4h34, ela me manda bom dia. E aí depois ela se troca, faz a vida dela e vai trabalhar. Aleluia. Hoje ela está de folga, que agora ela está trabalhando de segunda a sexta, está aqui assistindo, e ela assiste tudo, participa de tudo, e vai na igreja dela, e acabou. Então, isso daí que Deus está falando, viu? Não tem o que fazer, é você que vai resolver isso aí. Porque se ela parar agora, cansei, vou parar, ela não vai aposentar. Sim, Então, você precisa entender que essa chamada e essa marca que está na tua vida, Deus está esperando uma resposta disso. E não adianta você orar para Deus levantar outro. Vai ser meu pai, vai ser minha mãe, meu pastor, que vai. Não, é você. Essa missão é tua, esse encargo está sobre os teus ombros. É você que vai ter que sair desses lugares, ou entrar nesses lugares, ou remover isso daí. Isso é com você. E você já tem essa condição no espírito, você só está confusa porque a tua alma é medrosa, a tua alma não está conquistada e você não está entendendo aonde e de que maneira você precisa se movimentar, porque você olha para a circunstância dessa terra. E Deus estava falando para Moisés, viu? Tira o olho da lepra, tira o olho dos seus impedimentos terrenos e coloca o olho em quem pode te livrar da lepra e vai lá buscar o meu povo, que eles estão esperando. sim. Não atrase o meu agir no negócio. Não seja impedimento, deixa de ser embaraço. Tinha um pastor que falava assim, estou cercado de emplastro. Então não deixa Deus falar isso da sua vida. Meu Deus, esses meus filhos, estou cercado de emplastro. Entendeu? Então, em nome de Jesus, que nós rompamos e entendamos o quê? Aquele cajado estava na mão. Aí Moisés estava ensinando. Estava sendo ensinado, Deus estava ensinando. Falou, viu, ó,
vai ser assim, joga no chão, a autoridade. Virou em serpente, fez o quê? Moisés fazia o quê que a pastora falou? Fugia dela. Ele estava fugindo do quê? Da autoridade. Ele estava fugindo da responsabilidade de colocar aquilo para funcionar. Ele não estava com medo de uma serpente só. Não era uma coisa. Você está correndo daquilo que Deus já colocou na tua mão para funcionar. Você não quer fazer isso para funcionar. Porque você está com medo. Então, quando vira na sua frente, é autoridade. É a unção de Deus na tua vida. Era para você ter intimidade com aquilo e pegar e falar, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Mas ele pega, ele corre. Então, muitas vezes nós fazemos o quê? Nós corremos da autoridade, corremos da unção, corremos do chamado, corremos porque nós temos medo. Aquilo nos assombra, aquilo nos assusta, porque é tão discrepante aquilo que nós vemos naturalmente dos nossos recursos, do que nós temos que fazer, das limitações da nossa alma, das dificuldades que enfrentamos, dos opositores que temos, de tudo aquilo que está ao nosso redor. É tão longe a realidade daquilo que já está construído dentro de nós no espírito, que nós olhamos aquilo e vamos correr da serpente, vamos correr da autoridade. O que é para nos autorizar a vencer o adversário, nós estamos correndo, porque não estamos tendo leitura espiritual. Sim. Não é para você correr da autoridade, é para você pegar e falar, eu vou aplicar a autoridade. A autoridade é para aplicar e para desbaratar o adversário e vencer a guerra. Aí ele vai lá para o Egito. Chega lá, a primeira coisa que foi feita diante de Faraó, joga aí as varas. E ele jogou a vara e se transformou. Aí vem os magos, os encantadores, que também fizeram o mesmo. Então o teu adversário vai te assustar. Ah, pastor, eu queria um adversário mais calmo. Não consigo ajeitar isso para você, irmão. Porque você vai receber um adversário no nível de autoridade que você recebeu. Não adianta. Senhor, manda um adversário mais... Não adianta. Mike Tyson, Evander Holyfield. Pode morder o orelha para você apanhar. Você é bom? Não vai pôr. Não ia colocar naquela época um cara para lutar lá. Puseram um nosso aqui para lutar com o Evander Holyfield por causa de dinheiro. O Maguila, meu Deus. Por quê? Não tiveram a leitura, só olharam o dinheiro. Quase mataram o cara. Tá com umas sequelas aí que pode até ser daquele dia lá, de tanto que apanhou. Se você for ver a luta lá, o soco que ele levou, ele cai no chão, fica tendo um string nas pernas lá. Por quê? Não tinha autoridade para enfrentar aquela luta. Agora, Deus não é louco. Sim. Deus não é o Luciano do Vale, a Bandeirantes e todo mundo que articulou aquela luta, a Rede Globo, sei lá quem, para ganhar dinheiro e colocar um tonto para apanhar lá. Ah, vamos lá buscar uns dólares. Vai dar ibope. O Brasil inteiro vai assistir isso. Mas que apanhe, quem que vai apanhar? Deus não vai fazer isso com você. Sim. E nós estamos achando que Deus está nos levando para lutar com um opositor muito grande, que é para nos arrebentar, para ele ter lucro. Não, irmão. Esse adversário que você está sendo colocado para lutar, você tem plena condição de vencê-lo. Na verdade, Aleluia. você já o venceu. Aleluia. Então não fique com medo da autoridade, não fique com medo da manifestação do adversário, não fique com medo dessas serpentes que estão aí na tua frente, porque você imagina ali Moisés, coisa dele, virou, daqui a pouco vem os magos encantadores e aquele monte de serpente, ele fala, meu, acabou com tudo. Mas a serpente dele foi e engoliu as outras. Então, quando você colocar a tua unção, a tua autoridade para funcionar, vai engolir a autoridade do adversário e Deus vai te dar a vitória ali. Você já vai entrar na guerra vencida. É uma guerra vencida. O que Deus quer fazer para nossas vidas, viu? Deixa eu tirar essa natureza leprosa. Acredite que você tem uma outra identidade no céu. Não corra da autoridade, mas se relacione e tenha envolvimento com ela. Que quando você entrar na guerra, a guerra para você já será vencida. Amém. Pastor, eu tenho medo de entrar nessa guerra que eu estou me pelando. Mas Deus está falando para você, entra, a guerra está vencida. A guerra está vencida, Joselma. A guerra está vencida, Maria Dirce. A guerra está vencida, Felizarda. A guerra está vencida, Dulce, Rita, Sérgio, Maria de Fátima e quem mais está aqui que eu não estou vendo. A guerra é vencida. Coloca a tua autoridade para funcionar. A tua autoridade vai engolir a autoridade do adversário. Não é que ele não tenha autoridade, mas a nossa vai engolir a dele. Aleluia. Nós estamos numa ilusão que a minha esposa fala muito isso. Ah, as pessoas pensam, o Brasil é pentacampeão do mundo, parece que não tem opositor.
Parece que eles estão sempre jogando sozinhos. Há um ilusionismo, um encantamento. O país do futebol, Copa do Mundo, vamos ganhar, vamos ser hexa, e nunca chega a ser hexa. Por que nunca chega a ser hexa? Porque tá uma bagunça, uma desorganização, os caras perderam a identidade, estão jogando tudo fora do país, estão cheios de dinheiro, não tem identificação com o povo, não tem identificação com a nação, não tem envolvimento com nada. Então eles vão lá para mais um jogo. Cadê aquela entrega de um Sócrates, de um Zico, de um Falcão, de um Toninho Cerezo, que era envolvido com a nação, envolvido com os times, envolvido com o Brasil, envolvido com uma camisa? Você precisa estar envolvido com a camisa, você não representa qualquer coisa. Você tem uma vestidura do céu. E se você perde isso, se você vem por uma cultura diferente e se envolve com aquilo, você perde o vínculo com essa vestidura do céu. A tua vestidura é do céu. Então, aqueles meninos de antigamente, quando a gente via uma Copa lá em 82, por que você ficava falando, cara, o que esses caras estão fazendo? Eles se matavam, mas não ganharam nada, mas foi o melhor futebol que eu vi ser jogado numa Copa do Mundo. Infelizmente, não ganharam a Copa do Mundo. Talvez por falcatrua, não sei. Mas não ganharam. Mas vê quem eu lembro. Eu não lembro do Dunga, não lembro do Cafu, que foram campeão do mundo. Não lembro. Mas da Copa de 82, eu lembro. Porque tinha envolvimento, tinha entrega, eles estavam com a vestidura, eles estavam com o uniforme, com aquele negócio da CBF, aquela camisa amarela. Eu falei, cara, esses caras honram essa camisa de verdade. Então, o que Deus está esperando da minha vida e da tua vida, viu? Saiba que o uniforme que você está colocando, ele é do céu. Para de se expor, de se envolver tanto com outra cultura e perder o envolvimento comigo. E flua naquilo que você é no céu. Moisés, ele estava já com uma marca do céu, ele já tinha um envolvimento, ele tinha uma cultura, ele já tinha tudo, mas ele insistia em falar da cultura do novo lugar. Sou gago, sou limitado, tenho medo. Quem sou eu para que Faraó me escute? Eu vou chegar lá, eles vão me matar, vão me engolir vivo, eu não sou nada. A cultura do Egito cresceu muito aos olhos dele, e a cultura do céu estava diminuta. Sim. Aí Deus está falando, viu? Deixa a cultura do reino crescer, deixa a cultura do céu crescer diante dos teus olhos, e a cultura dessa terra, que é o seu adversário, diminuir. Vamos colocar as coisas no lugar certo? Tem uma cultura adversária, ela tem uma força, tem uma representação, sim, mas ela é menor que a minha. Você já venceu, filho, essa guerra. Então, ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que o teu adversário não vai oferecer resistência. Muito pelo contrário. A quem muito é dado, muito é exigido. A quem muito Deus investiu, o adversário vai se levantar, porque Deus é justo e não vai fazer como ele fez lá, tentando matar Jesus quando criança. Né? De uma vez que nós ouvimos uma pregação que Satanás é covarde. Então ele quis matar Jesus quando criança. Mas quando Jesus era homem, o próprio Espírito Santo o impele para o deserto para Satanás. Agora vem. Agora você pode vir. Era um adversário feroz com argumentos? Era. Mas Jesus tinha uma identidade do céu, tinha uma roupagem do céu. Então ele tinha a palavra. Falou, cara, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu não quero isso, eu não quero isso. Sai daqui. E os anjos o serviam. Então o que Deus está falando? Vai ter um adversário, você vai ouvir um monte de coisa, vai se levantar, mas eu não sou covarde. Eu não vou permitir que o adversário venha. Eu vou te colocar lá numa berlinda. Eu te preparei para isso. Esse adversário que você está enfrentando, ele não é maior que você. A tua limitação natural, a tua limitação adâmica, a tua limitação da tua alma, faz com que você veja que ele é maior que você e você começa, então, a soltar os argumentos da tua limitação. Porque o que Moisés estava fazendo, se não falar, eu sou isso, eu sou aquilo, limitação por causa da cultura que ele via de lá. Porque ele sabia quem ele ia enfrentar. Então, você sabe a guerra que você tem para enfrentar. E você, então, começa a levantar os argumentos. São plausíveis? São reais, mas não são verdadeiros de acordo com a cultura do céu. Amém. Então, o envolvimento vai fazer com que você tenha autoridade para colocar as coisas tudo em ordem. Quem eu sou em Deus, quem o adversário é no adversário mesmo, e o que Deus me capacitou, o que Deus me deu. Aí você olha para a tua vida financeira, você olha para a tua vida
física, mental, na família, e você vai vendo. Bom, tem um adversário e tem o meu Deus. Tem um adversário e tem o meu Deus. Deus vai estar sempre te colocando num patamar acima, porque o seu envolvimento vai fazer isso. Amém, Jesus. Então você vai ter autoridade para entrar nessa guerra vencida. Você não vai se ver mais como uma pessoa assim, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso, que são os argumentos que se levantam. Então, isso que Deus está pedindo para você, você já pode frutificar. Pode ter certeza disso. Procura no teu arquivo do céu aí que você vai achar. Aonde Deus trabalhou nisso. É que você está procurando no arquivo da terra, no arquivo da carne, no arquivo da alma não conquistada, para argumentar com Deus, para Deus falar assim, ah, é verdade, Moisés, olha, eu me enganei. Parece que Moisés estava querendo isso, parece que a gente quer isso. Que Deus olhe para nós e fale assim, nossa, Alexandre, é verdade, me enganei, filho, perdão. Eu vou chamar outro então, tá? Pode descansar. Deus não vai me falar isso. Nós estamos esperando que Deus assuma que ele se equivocou. Houve um equívoco. Da minha parte? Da minha parte, eu não ouvi o áudio, peço desculpa, mas não é você mesmo. Não tem condição de Deus fazer um papelão desse, né? Pensou? Deus tendo que vir pedir perdão para você. Olha o que às vezes nós esperamos. Pastor, tenho certeza, outra oração que eu estou fazendo também de madrugada, no meu envolvimento com Cristo. Eu estou orando para que o Espírito Santo me peça perdão, porque eu sou a pessoa, ele se enganou. Entendeu? Deus é perfeito. Exatamente. Então Deus sabe a tua força, a tua limitação, o teu e sabe o que você tem para avançar. Então não fique esperando o Espírito Santo vir te pedir perdão porque não era você. Mas aguente o Espírito Santo falando para você, é você, vamos. Qual que é o teu impedimento? Vou te ajudar. Precisa de uma boca, Arão? Você precisa não sei o que é isso? É a vara, é aqui, é a mão. Deus foi fazendo o negócio. Mas Moisés, é você. Então não adianta. Hoje, quando acabar isso aqui, eu vou te fazer uma proposta. Vai para o espelho, assim que você arrumar um espelho, o mais rápido possível. Olha assim, bem na bolota dos teus olhos e fala assim: é você. Acabou. Para com esses argumentos da alma. Sou eu, é você. Fala duro com você. Pega a escada e sobe lá pegar. É você. Você pode. Você tem condição de. E aí Deus vai operar, irmãos. Porque Deus não está perdido nem confuso a teu respeito. É Aleluia. você mesmo. Amém. Essa obra é para você mesmo. E o envolvimento vai te trazer essa autoridade, vai trazer revelação, vai te trazer graça, confiança para você se levantar. E você vai libertar, vai fazer a tua chamada, vai cumprir o teu propósito e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio que aqui o que eu marquei, eu falei. Tá tudo em ordem, então. Orem por mim para hoje à noite, que o Mateusão vem para me pegar no ping-pong. Não esqueça de liberar um fire aí no pastor para passar pouca vergonha. E do resto, tudo tranquilo. Beleza? Shalom, shalom. Tá encerrado em nome de Jesus. Amém, amém. Deus Shabbat shalom. abençoe. Shabbat shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.